Deputado Augusto Coutinho, engenheiro civil, filiado ao Democratas de Pernambuco desde 2007. O deputado está em seu primeiro mandato na Câmara Federal e foi 2 vezes vereador e 3 vezes deputado estadual por Recife. O aumento das grandes tragédias envolvendo desabamentos de edifícios, acarretando a morte de pessoas e deixando outras feridas, desde desabamento de edifícios à queda de marquises, tem se tornado um desafio ao dever constitucional de garantir a segurança a toda a sociedade brasileira. O deputado Augusto Coutinho propõe mudanças nas normas de manutenção predial, tornando obrigatórias vistorias e manutenções periódicas. Mas criar normas de fiscalização, quando nem os alvarás obrigatórios são respeitados, vai realmente contribuir para a maior segurança da população? Eis a questão. Deputado Augusto Coutinho, nem mesmo os alvarás já concedidos são confiáveis, muitos são liberados de maneira irregular, como no caso de Santa Maria. Criar mais fiscalizações obrigatórias vai mesmo aumentar a segurança da população ou apenas criar um nicho de mercado para quem vai fazer essas vistorias? Na verdade, se um gestor público ele é incompetente e não faz com que a legislação seja cumprida, precisa trocar de gestor. E não é por isso que você não vai salvaguardar a população com uma legislação para que seja cumprida, para que seja efetivamente realizada e para que a população seja protegida com isso. Não há uma coisa, não limita a outra. Ou seja, se um prefeito não cuida do alvará da sua cidade, ele não merece ser prefeito. Ele tem de sair e a população mudar, porque assim é um processo democrático. Mas não é não fazendo nada, não tendo nenhuma legislação e nenhum mecanismo que nós vamos resolver esse problema. O Eis a Questão trouxe alguns convidados para discutir a proposta do deputado Augusto Coutinho. A primeira pergunta é do Coronel Ribeiro, secretário de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal. Deputado, quando nós nos deparamos com o desastre propriamente dito, a população cobra, principalmente do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, as ações de socorro, de resgate, que muitas vezes acabam por se falhar e causando danos ao patrimônio e vítimas. Eu pergunto ao senhor, antes da elaboração desse projeto, o senhor procurou conhecer a estrutura das corporações, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil no âmbito nacional? Não, coronel, eu acho que essa não seria atribuição do legislador. Eu acho que o que a gente tentou fazer com o projeto é fazer e criar no Brasil a cultura da manutenção. Ou seja, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil ela é acionada numa situação de extremo caos. Ou seja, quando um prédio ele chega ao ponto de estar prestes a ruir, a cair, é que os senhores são convocados. Eu acho que aí não é uma responsabilidade do legislador, e muito mais do Poder Executivo em dotar a estrutura do Corpo de Bombeiros com qualificação e preparos, que eu sei que tem, ou seja, os oficiais que fazem parte disso têm esse preparo. Em linhas gerais, eu diria que isso é um problema que facilmente superado, porque eu sei que na equipe do próprio Corpo de Bombeiros existem muitos engenheiros e que acompanham os projetos ou tudo mais. Então, na verdade, a gente apenas como o legislador, o que nós procuramos oferecer ao Brasil é uma legislação para evitar que graves problemas que a gente tem se deparado nos últimos anos, eles parem de acontecer. E isso, no nosso entender, isso vai acontecer quando você cria a cultura de que o concreto, como tudo na vida, ele também precisa de ter manutenção. Ele também precisa ter cuidado. Você precisa cuidar do corpo do ser humano, você precisa cuidar do carro, você precisa cuidar também do concreto, também de uma estrutura de concreto, porque se não cuidar, ela vai ruir e ela vai ao chão. E aí, na verdade, o sonho de muitas famílias, ela vira pó e muitas vidas, inclusive, podem ser ceifadas por causa disso. Nós trouxemos também para participar do Eis a Questão, Nilson Furtado, da Associação de Síndicos do DF. Bom, deputado, a maior preocupação desse projeto
é porque até na entrega dos prédios já vem com um monte de defeito, e é os condôminos que assumem reparar esses defeitos. Foi feita assim uma pesquisa sobre esse assunto? Nilson, na verdade, a ideia nossa foi que a gente atribuir responsabilidades. Primeiro, a empreiteira, a construtora que vai entregar um prédio, ela vai ter de apresentar ao mutuário, a quem vai morar no prédio e a quem adquiriu aquele imóvel, ele vai ter de apresentar um dossiê constando todos os projetos executivos da obra. Ou seja, dizendo aonde, num determinado apartamento, as paredes que são estruturais. O que é que quer dizer isso? Uma parede, quando ela é estrutural, ela não pode ser demovida, porque se ela é quebrada, ela pode fazer ruir toda a estrutura. Então, a responsabilidade do construtor, ele vai ter de indicar os projetos executivos, os projetos estruturais, ou seja, a parte de ferro, concreto, de eletricidade. Aí, a responsabilidade dos síndicos, qual seria? É que, dependendo da idade do prédio, o condomínio vai ter de ter uma avaliação técnica de engenheiros qualificados, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia, no sentido de que eles atestem que aquela estrutura está apta para ter habitabilidade e não está tendo nenhum problema de ordem estrutural. É como eu volto a dizer, a intenção nossa do legislador foi de criar uma cultura de se manter prédios. Eu fiz sim uma avaliação para ver se esse custo ele seria relevante em onerar, por exemplo, o custo do condomínio. E chegamos à conclusão de que não é. É um custo que certamente ele pode ser absorvido no decorrer ou seja, da sancionalidade que é necessário a esses laudos técnicos e que, na verdade, isso pode ser absorvido muito bem pelo condomínio sem nenhum atropelo ao adquirente, ou seja, ao dono do imóvel. Agora a questão é do engenheiro Flávio Correia, presidente do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal. Deputado Augusto Coutinho, realmente eu acho que essa PL é de extrema importância e necessária. A gente realmente clama por uma legislação nacional onde possa realmente fazer com que os municípios realmente façam também a sua lei, certo? Baseada na lei federal. A minha preocupação do seguinte modo, e de que realmente, por ser uma lei federal, pode ser a implantação no município pode ser morosa, inclusive de orçamento, né? De a pessoa, pelo menos nas edificações públicas, né? Certo? Que realmente um projeto teria que passar, às vezes, até pelo executivo, que como mexe pelo orçamento, não poderia ir pelo legislativo. Como sendo uma lei nacional, já iria direto para o executivo fazer a sua lei local, certo? Ou teria que passar pelo legislativo, é uma pergunta do legislativo nacional, para não ter problema de orçamento, porque eles teriam que... Né? Flávio, o que a gente quer é adotar o instrumento legal, as responsabilidades, como eu falei. Ou seja, a legislação ela vai identificar se um prédio ele caiu, você precisa ter responsabilidade. Ou seja, ou é porque ele não tinha manutenção, ou é porque fizeram alguma reforma no prédio que ela está inadequada, ou que quebraram paredes que não poderiam ter quebrado. Então, existe uma justificativa. E aí o projeto, a intenção dele é exatamente que a gente faça com que essas responsabilidades sejam atribuídas. Se foi defeito construtivo, o construtor tem de se responsabilizar. Se foi falta de manutenção, tem de se responsabilizar o condomínio. Se foi falta, se foi uma reforma que foi feita de uma forma inadequada, tem de se responsabilizar o proprietário que não comunicou ao condômino. Então a gente começa a criar a responsabilidade. O que a gente não pode fazer, que não foi a nossa intenção, é atribuir essa responsabilidade ao poder público. Eu não poderia... Das edificações públicas. Sim, certo? Tá aí, veja, mas aí é que está. A gente cria a responsabilidade do gestor público, seja ele um prefeito, um governador, de que se ele não cuidar, por exemplo, de um estádio de futebol que seja
de propriedade do Estado, ele não cuida desse Estado, não mantém esse Estado, se ele cair, ele vai ser o responsável. Ele teria a responsabilidade de fazer essa manutenção. A gente começa a colocar a responsabilidade sobre de quem de fato tem. Se um prefeito ele não cuida de um viaduto de uma cidade e esse viaduto vier a ruir, ele não tem de ser responsabilizado, ele tem de ser responsabilizado e, se for o caso, pagar penalmente sobre isso, sobre a sua falta de zelo e de cuidado para aquele bem público que ele não manteve. Na verdade, a nossa intenção jamais foi colocar essa responsabilidade para o poder público. Então, às vezes as pessoas dizem, não, porque você não colocou para a prefeitura fiscalizar? Ora, como é que a gente pode querer que uma prefeitura fiscalize ou dê laudo sobre todos os prédios da cidade, se está em condição de habitabilidade ou não? É um ente privado que assim tem de ser tratado. Então, se é privado, quem tem de fazer isso é o condomínio. Quem tem de dividir essa despesa é o condomínio. O que o Estado tem de fazer é exigir que a legislação seja cumprida. E, para isso, a ideia, para você como presidente do Conselho Regional de Engenharia do Distrito Federal, a ideia é exatamente com que os conselhos regionais, todo o registro passará pelos conselhos, ou seja, ele vai ser um participante ativo dessa relação. Porque, na verdade, é assim que acontece. Se cair um prédio, a primeira porta que vai ser batida, uma das primeiras portas, é a Defesa Civil e depois é o CREA para se pronunciar sobre isso. Eu passei no meu estado, em Pernambuco, a gente vem passando por graves problemas sobre isso. Há alguns anos atrás, e foi o que me motivou quando eu era deputado estadual, fazer uma legislação estadual que em Pernambuco se transformou em lei em 2003, de que um prédio na Praia de Piedade, ele ruiu ao chão, completamente, um prédio de mais de 15 andares, ele foi ao chão e, por sorte, pela dádiva e pela a boa intenção e a competência de um síndico, não morreram ou só perdemos 2 vidas. Porque Deputado senão... Augusto Coutinho, o CREA e os órgãos reguladores ou de controle têm estrutura para recebimento do que deverá ser aí uma avalanche de laudos, uma vez que todo imóvel com mais de 5 anos terá de fazer sua primeira avaliação no mesmo momento? Ele tem, sim, porque ele inclusive vai receber por esse serviço. Os conselhos de engenharia, ele cobra uma taxa de registro de anotações de responsabilidades técnicas. Então, ele terá certamente isso. E, na verdade, essa avalanche ela é sistemática, ou seja, a gente colocou, e a nossa ideia é exatamente, se um prédio é mais novo, ele vai passar um período maior sem ter a necessidade de fazer as suas devidas manutenções. Daí em diante, ele vai ter de passar por um laudo que eu acho que, de fato, vai abrir um mercado na engenharia, ou seja, sobre isso. Vão ter futuramente, eu acho que empresas que vão se especializar nisso e que, por isso que eu digo que não será um custo elevado. Isso será um custo, ou seja, no meu entender, de engenheiro que sou, um custo que facilmente será absorvido pelo condomínio. Mais uma pergunta do Coronel Ribeiro, secretário de Defesa Civil do Distrito Federal. Bom, dando continuidade à lógica da minha primeira pergunta, as ações de defesa civil e do Corpo de Bombeiros, elas se dividem em 4 fases, basicamente, né? Que é a preventiva, a de socorro, a recuperativa e a reconstrutiva. Nós estamos falando aqui de prédios que podem vir a ruir, ou prédios que já ruíram, o senhor acabou de citar alguns lá em Pernambuco. Eu lhe pergunto, por que nós não contemplamos, na análise do projeto, na parte preventiva, antes do prédio ser construído, esses projetos serem analisados pelo Corpo de Bombeiros no que se refere às ações, a parte preventiva de combate a incêndio, e pela Defesa Civil na parte de acessibilidade, evacuação, saída de emergência, iluminação, para-raios e também o terreno. Porque se esse prédio, no caso de Pernambuco, me parece que existem alguns problemas com relação à orla, né? Isso poderia ser analisado e preventivamente ser proibido de se construir ali, se houvesse uma análise de projeto antes da concepção.
O senhor acha conveniente que isso seja contemplado? Coronel, o próprio processo de aprovação de uma construção, quando ele é encaminhado a prefeituras, as prefeituras, no caso aqui no Distrito Federal é diferente, ele tem a secretaria que exatamente vai expedir a licença de construção, ou seja, a autorização para isso. Já nesse projeto ele já vem com aval do Corpo de Bombeiros, o bombeiro já passa por ele e faz uma análise de todo o projeto de incêndio de acordo com as normas que são definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, eu acho que não tem a necessidade de que a gente venha burocratizar, porque, na verdade, a gente quer apenas no projeto impor responsabilidade. Ou seja, se a prefeitura de uma cidade ou do Distrito Federal, ela aprovou um projeto de construção, ela já tem de avaliar nessa aprovação se o aspecto de incêndio está atendido com a devida aprovação do Corpo de Bombeiros. Se a evacuação está de acordo com as normas técnicas. Então, no nosso entender, não tem a necessidade de que a gente venha burocratizar ainda mais e colocar sobre o Estado mais esse peso. Eu acho que o que a gente tem de fazer é exatamente, se o Estado dá o alvará e ele diz que pode ser construído, qualquer falha que venha a acontecer, a responsabilidade é de quem autorizou e, no caso, é o Estado. Se o construtor ele apresenta um projeto e ele faz diferente, a responsabilidade é do construtor e ele tem de ser penalizado por isso, de acordo com o que diz a legislação. Mais uma pergunta de Nilson Furtado, da Associação dos Síndicos do DF. Deputado, quando você falou que os prédios novos não dão manutenção, é engano, porque todos os prédios, assim que é entregue, são os que mais dão manutenção, da infiltração, até vícios de obra mal feita acontecem no prédio que está sendo entregue. Agora, essa responsabilidade de fiscalizar, eu acho que deveria ser do Estado, porque o síndico hoje, ele passa a ser uma figura chata quando começa, tem que fazer isso aqui, aí já vem aumento de taxa extra. Não poderia, nesse projeto, ser inserido na convenção toda essa proposta do projeto de lei? Isso, veja bem, na verdade, a construtora, ela é responsável, quando ela entrega um imóvel, ela é responsável em que esse imóvel esteja na sua total condição de habitabilidade sem problemas nenhum. Se por um acaso uma construtora ela entrega um imóvel, esse imóvel está com vazamento, está com goteira, está com rachadura, ele é responsável. Inclusive, do ponto de vista estrutural, a própria legislação ela faz com que durante 20 anos durante 5 anos o construtor ele será responsável por qualquer problema estrutural que venha a aparecer na construção, ou seja, um erro de vício de construção, porque às vezes ele pode construir, no primeiro ano não aparece, no segundo, no terceiro o prédio começa a rachar, e ele é responsável inclusive por lei, e não é a nossa lei. Agora, como eu poderia atribuir ao Estado a responsabilidade de fiscalizar um prédio privado, ou seja, um ente privado? Veja que responsabilidade eu ia colocar sobre o Estado, inclusive de arcar com essas despesas que seriam insuportáveis. Como poderia um prefeito de uma cidade ter uma estrutura para fiscalizar se um prédio rachou? Se o prédio rachou, o prédio tem um síndico. O síndico tem de acionar na justiça a empresa que construiu mal. E a gente apenas está fazendo uma legislação para acolher ou agasalhar, vamos dizer assim, esses problemas que venham a acontecer. O intuito é exatamente esse, a gente fazer mecanismos legais que possam responsabilizar cada um dessa cadeia, desde a construção até a sua cadeia final, que é a manutenção. Agora mais uma questão do engenheiro Flávio Correia, presidente do CREA. Essa lei tem realmente uma parte boa dela, que é o plano de manutenção. Esse plano de manutenção realmente eles têm que dar início, né, desde o dia que se entregou a obra. Né? Então, na realidade, o papel do engenheiro é primordial, né, em todas as fases da manutenção, tanto preventiva como corretiva. E exatamente o interesse é de não ter a manutenção
corretiva. Se você faz uma boa manutenção preventiva, você vai diluir bastante a manutenção corretiva, né? Então, eu gostaria de saber do senhor, exatamente para falar para o pessoal aqui, o papel do engenheiro nessa manutenção em todas essas partes, né? Porque desde laudo, né, no início, o nosso apresentador ele falou exatamente de ter vários engenheiros com bastante trabalho e tudo, né? O problema é o laudo, não é só laudo. Esse projeto do senhor realmente ele inclui a manutenção preventiva. Se fosse só laudo, é realmente onde poderia dos engenheiros que seriam aproveitadores simplesmente para assinar, mas a questão não é essa, o projeto é bem completo, né? Então eu gostaria que o senhor dizia do papel do engeiro nesse processo referente à lei realmente fala. Flávio, eu acho que está ótima essa sua pergunta, porque na verdade pode ter um mau profissional que assine um laudo sem fazer uma avaliação, mas se amanhã ele assina um laudo, o prédio cai, ele vai ser responsabilizado por isso. E a responsabilidade vai decair por ele. Se ele for irresponsável de assinar um laudo dizendo que a estrutura daquele prédio está intacta, sem nenhum problema, ou não tem nenhuma indicação de que haja manutenção, esse prédio vier a ruir, ele vai se responsabilizar por isso. Volto a dizer, a intenção de colocar a responsabilidade sobre cada fator e não colocar simplesmente isso na mão, essa responsabilidade por sobre o Estado. Porque o Estado tem de cuidar de saúde, de educação do povo, de segurança pública e esses apoios, por exemplo, que a Defesa Civil faz e o Corpo de Bombeiros. Eu digo, essa é a ação do Estado. Então, o que a gente quer é que, se o engenheiro, se ele vai criar, ou seja, se vai se abrir um mercado novo na engenharia e o cara foi irresponsável de começar a ematir laudos técnicos sem avaliação, o próprio CREA, a entidade que o senhor é presidente, vai chamar, ou vai tirar esse engenheiro, e a gente exige que tenha o aval do CREA, que seja devidamente credenciado pelo Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do seu estado, ou seja, que ele tenha essa responsabilidade e esse respaldo, porque a gente sabe que se o cara não está qualificado, o CREA não vai aceitar esse profissional. Deputado Augusto Coutinho, sempre que uma tragédia acontece, se fala logo em reforma não autorizada. Não seria melhor intensificar o controle de reformas e as penas para execução das mesmas sem autorização? Mas o projeto fala isso. O projeto, inclusive, ele trata de que se você faz uma reforma em que vai mudar qualquer parede do seu apartamento ou da sua sala comercial, você tem de apresentar um laudo de um engenheiro certificando de que aquela parede não haverá nenhum dano à estrutura física do prédio. Ou seja, eu sou dono de um apartamento, eu vou fazer uma reforma no meu apartamento, eu vou ter de apresentar ao síndico que eu vou fazer aquela reforma, tem um laudo de um engenheiro dizendo que nada vai acontecer. Se amanhã vier a ter um problema, a gente começa a ter responsáveis. Ou seja, o engenheiro que deu o laudo é responsável. Ou então, se eu sou dono do apartamento, faço uma reforma, não comunico ao síndico, quem é responsável sou eu, que era dono e fiz. Agora, se comunicou ao síndico, se fez tudo certo, então a gente começa a definir responsabilidade. O caso específico, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde morreram dezenas de pessoas. Um prédio em reforma durante a noite, em que era colado no Rio de Janeiro, quando ele ruiu, vieram mais dois juntos dele. E o que foi que se chegou à conclusão? Era que foi uma reforma, ou seja, em um dos pavimentos, e que nessa reforma, ou seja, quebraram paredes que não deveriam quebrar, o prédio ruiu e com ele vieram prédios do lado. E aí, a quem você vai responsabilizar? Essa legislação, ela oferece exatamente as responsabilidades nas suas respectivas cadeias e é isso que é a intenção do legislador de fazer. O projeto que trata da obrigatoriedade de vistorias e manutenções periódicas está aguardando parecer na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O programa Eis a Questão termina agora. Semana que vem, mais um debate sobre projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Até lá.